Existe uma força poderosa te impedindo de prosperar, e ela não está do lado de fora. Ela reside dentro de você. Seu próprio cérebro age como um guardião cético, e eu vou te mostrar exatamente por quê. Ele te observa, ouve suas grandes ambições e com um olhar desconfiado, ele simplesmente diz: então me prova. Essa dinâmica é o segredo que separa a estagnação do crescimento exponencial. Você precisa entender esse diálogo interno. Seu cérebro exige evidências. Ele precisa de uma prova concreta para liberar os recursos que você necessita. Ele te questionará incansavelmente. De onde você tirou essa história? Quem mais está vivendo algo parecido? Qual será o custo real disso? Você tem a coragem necessária para pagar o preço? Cada grande sonho seu é submetido a um rigoroso interrogatório antes de receber qualquer apoio. O cérebro precisa verificar se a sua narrativa tem fundamento, se ela tem o que chamamos de lastro. Pense nisso. Use a hashtag lastro. Se você conseguir apresentar uma história que ele percebe como autêntica, com base em evidências, mesmo que pequenas, ele se torna seu maior aliado. É nesse momento que ele muda de postura e diz: entendi, pode ir, eu te apoio incondicionalmente. Por outro lado, quando você declara: eu vou fazer R$1 milhão em um ano, ele imediatamente acessa seus arquivos. Ele olha seu passado, suas companhias, suas falhas anteriores e retruca com uma certeza brutal: não vai. Você não tem o histórico, não tem o suporte, não tem a disciplina. Ele não apenas fecha o portão, ele o solda com a certeza do seu fracasso. Ele interpreta seu entusiasmo como uma empolgação passageira, um fogo de palha que logo se apagará. Ele te diz: você só está animado, mas isso não vai durar. Então, a grande questão que se impõe é: como conseguimos a licença, o alvará de construção dentro da nossa própria mente? Como fazemos para que a história seja validada e o portão finalmente se abra para nós? A validação é a chave mestra para essa fechadura mental. Sem ela, a história não avança, não ganha tração. Você já observou aquelas pessoas que vivem em um ciclo vicioso de grande empolgação, seguido por uma desmotivação avassaladora? Elas começam projetos como uma energia contagiante, mas ao primeiro obstáculo, ao primeiro prejuízo, elas desmoronam. Isso acontece porque a história delas não tinha o lastro necessário para começar. Eu posso te dar um conselho que mudou minha vida. Eu não desempolgo nunca. Sabe por quê? Porque eu finalmente entendi como o cérebro opera. A maioria das pessoas permite que fatores externos ditem seu estado interno. Elas se empolgam com o lucro e se desesperam com o prejuízo. Elas se inflamam com os aplausos e se encolhem com as vaias. Isso é entregar o controle. A verdade é que a história é minha. A história é sua. Somos nós que devemos determinar o que é fracasso e o que é sucesso em nossa jornada. Um revés não é o fim do filme, é apenas um ponto de virada no roteiro. O que os outros chamam de perda, eu chamo de investimento em sabedoria. Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para assumir a diretoria da sua vida. Mas vamos sair da teoria, pois minha vida é sobre a prática. A filosofia sem ação é apenas entretenimento intelectual. Eu vou te entregar hoje uma tarefa com 3 passos práticos para você começar a reescrever sua própria história, para começar a construir o lastro que seu cérebro tanto exige. São ações concretas que você pode iniciar no momento em que terminar de ouvir estas palavras. O primeiro passo é o mais fundamental, pois ele ataca a raiz da desconfiança do seu cérebro. Ele não confia nas suas histórias grandiosas porque você falhou em validar as pequenas. E é por aí que vamos começar a construir um novo relacionamento com a sua mente, baseado em confiança e respeito mútuo, gerando provas irrefutáveis de que, desta vez, as coisas serão diferentes. Vamos ao passo 1. Liste 3 pequenas e inegociáveis promessas que você pode e vai cumprir nos próximos 7 dias. Uma história poderosa não nasce do nada. Ela é construída sobre o alicerce de pequenas histórias validadas. Você talvez não consiga manifestar uma mansão agora, mas pode arrumar sua cama perfeitamente todas as manhãs.
E esse pequeno ato de disciplina já começa a mudar o jogo. Vamos usar um exemplo clássico, mas poderoso. Diga a si mesmo que vai acordar às 5 da manhã durante uma semana. É um desafio. Causa um desconforto inicial, sim ou não? O cérebro, em sua busca por conforto, vai resistir. Mas é aqui que você introduz a nova história. Vou acordar mais cedo porque terei 2 horas de silêncio absoluto para produzir como nunca antes. Para reforçar o argumento, você complementa. E para garantir o sucesso, vou dormir mais cedo, honrando meu corpo. No primeiro dia, ele vai reclamar. No segundo, ele já te observa estudando, orando, meditando ou caminhando no silêncio da manhã. Ele começa a perceber o benefício tangível daquela ação. Ele pensa, isso está realmente valendo a pena. O ganho é maior que a dor. Agora, reflita comigo. Quanto custa financeiramente acordar mais cedo, meditar ou orar? Custa absolutamente nada. E é aqui que a mágica acontece. Após 7 dias de consistência, seu cérebro faz uma reavaliação. Ele constata, não custou dinheiro e eu só observei melhorias. Eu certifico você, você de fato cumpre o que fala. Você acabou de criar seu primeiro lastro. Com essa pequena vitória, você ganhou um voto de confiança. Você provou que sua palavra tem peso. Esse é o fundamento para apresentar projetos maiores. Mas antes de olhar para o futuro, precisamos fazer as pazes com as narrativas do passado que ainda te assombram. Precisamos transformar suas maiores cicatrizes em medalhas de honra. E é isso que faremos no próximo passo. Agora vamos para o passo 2. Escreva uma única frase que ressignifica seu maior fracasso. Anote este princípio fundamental. Toda pessoa que prospera de verdade na vida é 100% autorresponsável. Nada que fazem contra você, nenhuma calúnia ou obstáculo externo pode te parar de verdade quando você assume o controle da sua narrativa interna. A história que você conta para si é a única que importa. Parte essencial desse processo é entender que todo prejuízo foi, na verdade, um lucro disfarçado. Se você não internalizar que cada perda é um aprendizado valioso, viverá paralisado pelo medo de errar e de perder novamente. O prejuízo não é uma marca de vergonha. É um diploma caríssimo pendurado na parede da sua memória. Um lembrete permanente para nunca mais cometer aquele mesmo erro. O que fazemos com o aprendizado? Nós crescemos. O que fazemos com um diploma? Nós o usamos para acessar novos níveis. Portanto, sua tarefa agora é identificar seu maior revés, seja ele financeiro, profissional ou pessoal, e escrever ao lado dele. Aquilo não foi uma perda. Foi o diploma mais caro e valioso que eu comprei para aprender a lição X. Ao fazer isso, você hackeia o sistema. Você retira o poder que aquela memória tinha sobre você e a transforma em um ativo. Seu cérebro, que antes usava essa lembrança como prova da sua incapacidade, agora a vê como evidência da sua resiliência e sabedoria. Você está editando seu próprio passado para fortalecer seu futuro, um poder que poucos ousam utilizar. Com a credibilidade das pequenas promessas cumpridas e com a ressignificação dos seus maiores fracassos, você está pronto para o passo final. Agora que a base está sólida, podemos começar a desenhar o futuro. Chegou a hora de parar de assistir ao filme da vida dos outros e começar a dirigir o seu próprio, cena por cena. E isso nos leva ao passo 3. Defina uma cena específica do filme da sua vida que você quer viver nos próximos 6 meses. Quem passa o tempo todo consumindo a vida alheia, chorando com a história dos outros, é porque não está engajado em gravar seu próprio filme. Essa pessoa não é protagonista, não é diretora, nem mesmo roteirista da própria existência. É apenas uma espectadora passiva. E se eu te dissesse que você pode, a qualquer momento, gritar ação e começar a rodar seu próprio filme? Lembro-me de uma vez em Roma, andando de patinete com minha esposa, quando ela disse, isso aqui parece um filme. Naquele exato momento, um cineasta com uma câmera caríssima filmava a paisagem. Eu olhei para ela e disse, isso não parece um filme, isso é um filme.
Sua tarefa é definir uma cena com a mesma clareza. Pode ser uma viagem que você sonha em fazer, o lançamento de um projeto importante ou até mesmo uma conversa difícil, mas necessária, que você precisa ter. Descreva o cenário com detalhes, visualize os personagens envolvidos, ouça os diálogos em sua mente. Torne essa cena tão real que ela se transforme no alvo principal da sua direção. Este ato de visualização detalhada não é fantasia, é estratégia. Você está dando ao seu cérebro um destino claro, um ponto no mapa para o qual ele deve navegar. Se você está gostando desta abordagem prática para reprogramar sua mente, inscreva-se no canal, pois estamos apenas começando a desvendar esses segredos. Comente abaixo qual foi o diploma mais valioso que você já comprou com um fracasso. Quando você tem uma cena clara, suas decisões diárias ganham um novo propósito. Você começa a se perguntar: essa ação me aproxima ou me afasta daquela cena? Essa clareza é o que transforma sonhos vagos em projetos executáveis. Mas para que a história realmente funcione, para que o cérebro se mobilize com força total, você precisa entender a linguagem que ele realmente valoriza. Agora, vamos mergulhar no sistema de valores do cérebro. Vou usar uma analogia poderosa para que você nunca mais se esqueça disso. Imagine que eu te ofereça agora uma casa minha em Alphaville, avaliada em 10 milhões de reais, por apenas 100 mil. A única condição é que você precisa me trazer o dinheiro até o fim do dia. Quem aqui arrumaria essa quantia? Praticamente todo mundo. Você ligaria para parentes, venderia seu carro, pegaria um empréstimo no banco, faria qualquer coisa. O dinheiro, de alguma forma, apareceria. E por que isso acontece com tanta certeza? Porque seu cérebro identifica imediatamente uma oportunidade de vantagem absurda. A história é boa demais, o lucro é massivo e ele libera todos os recursos criativos para concretizá-la. Agora, vamos inverter completamente o cenário. Imagine que seu filho precisa de uma cirurgia de emergência que custa 50 mil reais e o procedimento precisa ser feito hoje. Você olha sua conta bancária e ela está zerada. O que você faz? Você se senta e diz: filho, morra em paz, o papai te ama, mas não há o que fazer? Claro que não. Você faria exatamente o mesmo que fez no cenário da casa. Venderia o carro, ligaria para todo mundo, daria um jeito. O dinheiro apareceria. O cérebro se mobilizaria com a mesma intensidade. Não por uma vantagem, mas para evitar uma tragédia imensa, uma dor insuportável. Ele faria de tudo para te proteger daquele cenário devastador. Percebeu o padrão? O dinheiro nunca foi o problema. A falta de recursos é uma desculpa. O verdadeiro problema é a história que você está contando. Seu cérebro não se move por dinheiro. Ele se move por uma história que representa uma vantagem massiva ou que evita uma dor gigantesca. Sua prosperidade está travada porque sua história atual é morna. A história que você está contando para si mesmo sobre seus objetivos não é nem uma vantagem absurda, nem uma tragédia a ser evitada. É apenas uma historinha sem urgência, sem paixão e, para seu cérebro, sem valor real. Você precisa reescrever a narrativa da sua meta para que ele a enxergue com a mesma clareza e desejo da casa de 10 milhões por 100 mil. Para conseguir fazer isso, você precisa de novas referências. É um processo de 5 etapas: assistir, comprar, viver, editar e vender. Primeiro, assista a história de alguém que já chegou onde você quer chegar. Modele o sucesso, entenda a jornada. Depois, compre a história. Invista em conhecimento, em livros, cursos e mentorias. Pague o preço para adquirir a sabedoria. Em seguida, e mais importante, viva a história. Exponha-se a novas experiências, mesmo que te causem frio na barriga. Viaje, participe de eventos, converse com pessoas diferentes. É no campo de batalha da vida que as histórias são forjadas. Depois, edite essa história para que ela se alinhe com sua identidade e seus valores. Torne-a sua. Por fim, venda a sua história. E que história é essa? Não é a história de ter estudado por 1 ano.
É a história de como todos estavam contra você e mesmo assim você persistiu. É a história de ter largado um emprego seguro em busca de um sonho. Se você ainda não tem essas histórias de superação, comece a criá-las hoje. Prosperidade não é sobre acumular dinheiro. Anote isso de uma vez por todas. Prosperidade é sobre romper barreiras, é sobre crescer e evoluir. Trata-se de contar uma história tão poderosa, tão cheia de propósito, que ela te move apesar de todos os obstáculos. E o segredo para isso é que a história não pode ser apenas sobre você. O grande segredo é contar uma história que transcende seus próprios interesses. Minha missão, aquilo que está tatuado em meu pulso, é sobre levantar uma nação que sirva de testemunho ao reino. Não é sobre mim. A fama não é para mim, é para Ele. O dinheiro não é para meu deleite, é uma ferramenta para a missão. A história da minha vida não é sobre um playboy bilionário. Eu uso todas essas coisas como um megafone para atrair os corações para aquele que me enviou. Se o seu único objetivo é o dinheiro, você pode até consegui-lo, mas ele virá acompanhado de um vazio imenso. Se sua busca é apenas pela fama, prepare-se para nunca mais ter paz. A verdadeira prosperidade está em alinhar sua história a um propósito divino. Mude a narrativa que você conta sobre todas as áreas da sua vida. As pessoas dizem, ninguém gosta de mim. Que história fraca é essa? A verdade é que você está se cercando de pessoas que não ressoam com seu crescimento. Outros dizem, quero ir para o céu. Outra história limitante. Você não precisa morrer para experimentar o reino, basta acessar seu coração. Pare de se preocupar com a história que os outros contam sobre você. Quando alguém me critica, essa pessoa não está falando de mim. Está falando de suas próprias limitações e frustrações. É um pedido de socorro disfarçado de ataque. Entender isso te liberta para focar no que realmente importa. O roteiro que você está escrevendo e vivendo a cada dia. Se você quer prosperar, a história que você conta está errada. Você está pedindo dinheiro ao seu cérebro, mas ele responde a uma moeda muito mais valiosa, o propósito. Tenha uma história que vale mais do que qualquer quantia. E esteja ciente, quando sua história se tornar forte, as pessoas que não estão construindo as suas próprias começarão a seguir a sua. Ao se tornar essa influência, fale com convicção. Mostre seus resultados sem arrogância, mas com autoridade. Porque quanto mais forte e autêntica for a sua história, mais pessoas você irá libertar das narrativas medíocres que as aprisionam. Sua jornada de superação se torna um farol de esperança para aqueles que ainda estão perdidos na escuridão da dúvida e do medo. Eu já te contei que, na minha história, o conceito de prejuízo não existe. A palavra nos garante isso em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada desafio, cada porta fechada, cada aparente perda está, na verdade, cooperando para um bem maior que talvez você não enxergue agora. Se estão te perseguindo, alegre-se. Você está apenas cumprindo o que está escrito em Marcos 10, 29 e 30. Jesus promete que receberemos 100 vezes mais nesta vida, mas que isso virá acompanhado de perseguição. Infeliz é aquele que não é perseguido, pois isso significa que sua vida não fede nem cheira, não inspira nem incomoda. A perseguição é um sinal de que sua história tem impacto. Então, tome decisões corajosas. Acorde mais cedo. Desconecte-se de pessoas que não estão indo para o mesmo destino que você. Não tenha medo de investir em experiências que te expandem. Não tenha medo de nada que te cause frio na barriga, pois é ali que o crescimento acontece. A zona de conforto é o cemitério dos sonhos vivos. Lembre-se, no dia da sua morte, o remorso mais pesado não será pelos erros que cometeu, mas pelas coisas que teve vontade de fazer e não fez. O peso da omissão é esmagador. Decida agora mesmo escrever um livro novo. Pegue o livro da sua vida até hoje, respeite cada capítulo, até as páginas mais sombrias, e então, feche-o.
O livro de Morar na Casa dos Pais precisa ser respeitosamente guardado na estante. O livro de ser funcionário de alguém, se não for seu propósito, tem que ser concluído. O livro da alienação, da mediocridade, da procrastinação, todos eles precisam ser fechados para que um novo volume possa começar. A vida é uma grande aventura, e a verdade é que ninguém sairá vivo dela. Já que a morte é o destino certo, por que não construir a história mais poderosa que seus antepassados já viram? Uma história de generosidade, de transbordo, de perdão. Uma história de grandes negócios, de inovação, de despertar de gigantes adormecidos. Acredite em mim, existem pessoas cujo destino só será destravado depois que elas cruzarem o seu caminho. Eu levei esse negócio de história a sério demais. Eu tinha na minha cabeça que talvez seria milionário aos 60 anos. Hoje, com 38, saí de casa com um relógio de 1,5 milhão no pulso. Que história é essa? Repita comigo, que história é essa? Isso não é sobre ostentação, é sobre a prova de que quando você compra e vive histórias poderosas, a realidade se curva. E mesmo assim, se você me perguntar que nota eu dou para a história que estou vivendo, do fundo do meu coração, a nota é 6. Porque eu sei o potencial que Deus depositou em mim. Eu sei que sou um artefato nuclear do reino e que se eu continuar escrevendo uma nova história a cada dia, o impacto positivo será ainda maior. Então, posicione-se. Assuma o roteiro da sua vida. Se você pudesse desenhar seu personagem ideal, ele seria diferente do que você está vivendo hoje? Tenho certeza que sim. A vida é uma série com múltiplas temporadas. Eu te convido a dirigir a sua. Chega de desculpas. A desculpa é o analgésico que alivia a dor do fracassado. Comece sua nova história, hoje. Não foi à toa que você viu esse vídeo hoje. A vida tá te chamando para recomeçar. Comenta, eu aceito meu novo começo, e deixa o universo ver tua coragem.